São 40 anos dentro do branding, ajudando empresas a se posicionar e também ajudando pessoas, né, no personal branding. O branding é um dos grandes diferenciais aí de marcas que conseguem se destacar no mercado, que conseguem se posicionar, que conseguem prosperar. Branding significa a marca com atitude de ação. Isso, tecnicamente, seria a construção da marca e o processo de gestão desse crescimento da marca. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Made in Brasil, feito por pessoas comuns com resultados incomuns para compartilhar com você, te inspirar e te ajudar a chegar no próximo nível também. No tema de hoje, a gente está com um convidado muito especial, eu sou muito fã, a gente já estava aí nesse contato há um tempo para conseguir trazer todo esse aprendizado aqui para vocês, afinal, são 40 anos dentro do branding, ajudando empresas a se posicionar e também ajudando pessoas, né, no personal branding. Ator de 3 best-sellers, já falo o nome para vocês, mas antes, para quem ainda não me conhece, eu sou Carolina Wildes e estou aqui com meu parceiro de vida e de podcast, Dom Barros. Fala pessoal, tô animado para esse episódio aqui. A gente estava conversando, né, antes de ligar as câmeras, que é muito gostoso falar de assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. E a gente vai falar de branding hoje, que eu acredito que é um dos grandes diferenciais aí de marcas que conseguem se destacar no mercado, que conseguem se posicionar, que conseguem prosperar. Então a gente vai ter uma aula aqui, com certeza um dos maiores, se não o maior especialista do Brasil em branding. Tenho certeza que vai trazer muito conteúdo de valor pra gente. Então, nos ajudem a receber com muito carinho Arthur Bender no Made in Brasil. Obrigado. Um grande prazer estar aqui falando com vocês, ainda mais sobre um tema que a gente curte, que a gente compartilha. E eu sou suspeito, que eu acho que é fundamental para empresas e fundamental para pessoas. E tem boa discussão para a gente fazer aqui. Arthur, só para a gente aquecer aqui e trazer para a galera, o que é o branding? O branding é um gerúndio, né, e significa a marca com atitude de ação. Perfeito. Ou seja, o processo de construção, tecnicamente, seria a construção da marca e o processo de gestão desse crescimento da marca. Então, o branding implica ação, né? Não é uma coisa parada. A marca é o construto, o objeto em si, e o branding é o processo de dar valor, de criar significado para essa marca. Perfeito. E a gente fala muito hoje, assim, no mercado, muitas marcas tentam se posicionar. A gente sabe que hoje é difícil você ter a atenção das pessoas. Cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil, né? A gente cada vez, assim, multi-informações, né? A gente com memória também não está muito boa, a memória ultimamente, né? Sim. E como a marca ela pode construir esse caminho de se posicionar? Como esse branding é construído? Eu diria que ele tem os fundamentos, são exatamente os mesmos que a gente usa, acho que há mais de 50 anos. O que mudaram foram os meios de fazer isso. Legal. Mas, basicamente, se a gente tivesse que partir assim, dessa ideia de uma marca precisa ser reconhecida, que eu acho que é o primeiro grande patamar. Então, ela precisa de visibilidade para obter reconhecimento. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, eu preciso ser conhecido nas redes sociais, tenho uma obsessão para ser conhecido. Eu digo, você não precisa ser conhecido, você precisa ser reconhecido pelos valores certos, por aquilo que a gente planejou para a marca. Porque só ser conhecido é só fazer uma grande bobagem e facilmente a gente vai ser conhecido. E muita gente cresce desse jeito, né? Quanto mais coisa idiota, quanto mais polêmica, melhor. Às vezes viralizar é uma desgraça para a marca, porque tu viralizou para as pessoas erradas. Mas a base, eu diria, Carol, é reconhecimento. Tá? Legal. O segundo aspecto, que é tão importante quanto para esse reconhecimento, é diferenciação. Então, diferenciação, assim, para mim, é um fundamento sagrado do branding, daqueles, assim, dos mais importantes, porque marcas só fazem sentido se a gente estabelecer uma diferença entre iguais. Então, a minha tese, assim, é um mantra meu, assim, marcas nasceram para criar desigualdade entre coisas aparentemente iguais. Não. Se vocês olharem, assim, a comoditização da tecnologia, do conhecimento, deixou todo mundo muito igual. Então, a gente olha aquilo que há uns anos atrás tu estabelecia um diferencial competitivo tangível pelo design, por exemplo. Os concorrentes levavam muitos anos, ou muito tempo para copiar, para ajustar, para colocar um componente ali. Hoje isso acontece assim, alguém faz uma semana, na outra semana está todo mundo fazendo igual. Então, diferenciação precisa ser algo conceitual, que tenha significado e que estabeleça realmente um fosso
entre coisas aparentemente iguais. Tá? Então, é o segundo ponto. O terceiro ponto é relevância. Porque com relevância eu preciso entender que um posicionamento é representar alguma coisa para alguém, de uma forma muito simples e didática, assim. Não representar muitas coisas, representar uma coisa para alguém, e isso te faz escolher um público. Porque se eu represento alguma coisa, exige um olhar para dentro, o que eu represento como significado, e o segundo olhar dessa frase é para quem isso tem valor. Então, aqui vem uma questão de segmentação, de ser relevante para alguém. E aí a gente chegaria num quarto estágio, que a gente chama assim de estima da marca, que é o reconhecimento dessa qualidade percebida como um todo. Então, a gente está falando de reconhecimento, de visibilidade, de diferenciação e de relevância. Então, esse conjunto dessas três coisas fazem com que uma marca seja percebida como muito diferente, como muito mais valiosa, percebida com valor. É esse conjunto que não é uma coisa depois da outra. É simultâneo esse trabalho. E esse, eu te diria, Carol, que é um grande erro, muitas vezes, da comunicação dos marketings, que é precisamos fazer comunicação. E se eu não traquear a marca e não fizer pesquisa de marca, eu não sei se eu tenho que aumentar a visibilidade, se eu tenho que trabalhar mais relevância ou mais diferenciação. Então, se tu olhar alguns estudos do Jaime Troiano, daqui de São Paulo, que eu adoro, que é um grande guru do branding, o Jaime fala uma coisa assim, que é uma doença das marcas no mundo, mas principalmente no Brasil, de familiaridade. E familiaridade significa o seguinte: eu conheço, eu já ouvi falar, mas eu não sei se eu gosto ou desgosto. É uma espécie de limbo, é um limbo terrível das marcas, que elas se tornam mornas. E é isso que a gente pensa nas marcas que a gente conhece. Tem marcas assim que tu gosta ou não gosta, não sei, é mais ou menos. Não muda muito, né? Então, se eu detecto isso, eu tenho que trabalhar mais a personalidade da marca. Eu tenho que acentuar a diferenciação. Então, eu tenho um foco do que fazer na comunicação. E muitas vezes a discussão do marketing é vamos escalar, né? vamos crescer, vamos fazer. Mas tu precisa entender qual é a doença, qual é o diagnóstico desse ponto para poder atacar no ponto certo. Às vezes é relevância, falta de relevância. Às vezes é falta de personalidade. Às vezes é falta de visibilidade. Porque se eu não te conhecer, eu não te considero na minha cesta de opções, entende? Então, esse é um primeiro passo assim, da mente do consumidor. Se a gente for a qualquer lugar, pensar em qualquer produto, normalmente o ser humano guarda 3, 4, 5, 6 marcas. No máximo, lá 5, 6, tá? Dependendo da categoria. Então, se eu não conseguir ter a tua marca entre as que eu lembro e coloco nessa cesta de opções, que eu reconheço, eu nem vou considerar. Concorda? Eu vou procurar outras. E às vezes a gente encontra pessoas, mas tem a marca maravilhosa, mas eu nunca ouvi falar. Então, eu nunca vou considerar. Então, essa visibilidade é importantíssima para manter a lembrança das pessoas sobre isso, mas eu preciso de personalidade e de diferenciação. E aí eu preciso, no diálogo, me tornar relevante. Aí eu tenho uma síntese, o nirvana da marca é quando a gente tem esses três níveis sendo trabalhados muito bem. Você consegue trazer para a gente alguns exemplos práticos de cases, né, de empresas que fazem um trabalho aí exemplar de construção de branding, de posicionamento, em contraste talvez com empresas que talvez não façam. Se bem que se a empresa não faz, talvez a gente nem vai pensar nela. Nem vai conhecer. Mas eu te dou um exemplo de falta de relevância, por exemplo, que é bastante comum para as pessoas entenderem. Esses 3 níveis. Né? Se eu disser Ferrari para vocês, ou Lamborghini, as Ferrari é mais icônica assim, do ponto de vista de mais amplitude. Todo mundo conhece uma Ferrari. Pegar a dona de casa, a tiazinha de 70 anos, vai conhecer uma Ferrari, porque ela é icônica e, do ponto de vista de diferenciação, ela é muito diferente, concorda? O ronco do motor na rua é quase impossível não virar a cabeça quando tem um ronco de uma Ferrari. Então, ela é muito conhecida, olhando pelo primeiro nível, né? Muito conhecida e muito reconhecida por ser um super carro. Ela é muito diferenciada no design, na tecnologia, no desempenho, no ronco do motor, em tudo, tá? Então, cumpre 2 grandes fatores, tá? Mas o terceiro fator na vida de vocês, é relevante? Vocês vão dizer que tem 2 ou 3 em casa, tá? Mas eu não tenho. Então, para quem não tem 6 milhões na conta, talvez não seja nada relevante. Não é um carro do dia a dia, não é um carro prático, não é um carro
normal, é um supercarro. Então, ele cumpre as duas coisas, mas talvez para nós, ou para quem pensa assim, ele não é relevante na vida das pessoas. Então, eu não posso sair de um HB20 e sonhar com uma Ferrari, porque tem uma distância muito grande. Então, esse sujeito do HB20, ele vai sonhar com um sedã, talvez, 1 ou 2 níveis acima da categoria, e a gente vai subindo essa categoria. Mas, para as pessoas fora desse círculo de poder, não é relevante. Certo. Então, cumpre as duas, mas não cumpre a terceira, mesmo sendo uma marca icônica. Entende? Agora, para quem é um colecionador de carros, para quem tem essa grana, talvez seja altamente relevante. Então, esse é um exemplo de cumprir esses três níveis aqui, para coisas assim. Legal. E Arthur, o branding ele é para todo mundo? Porque a gente já escutou muitos empreendedores falar assim, eu ainda não tenho dinheiro para o branding. Incrível isso. Carolina, fala a verdade no podcast. No podcast. Quais muitos empreendedores você ouviu falando? Você Nós fala também. isso? Nós também. E eu quero, assim, justamente quebrar esse tabu, porque qual é a linha que eu defendo, assim? E aí você me traz o seu olhar. Eu acho que a gente até falou que o podcast é legal por essa troca mesmo. Quando nós começamos as nossas marcas, precisávamos vender, né? Então, eu fui procurar todas as estratégias de conversão em si. E sempre eu fico sonhando aquele dia que eu vou ter o dinheiro só para investir no branding. E aí eu entendo que a gente vai construindo o branding junto, humanizando a marca, mas eu queria ter mais clareza assim disso, assim, sabe? Se o branding é para todo mundo, mesmo para as marcas começando, e como fazer assim essa divisão de verbas para uma marca também. Eu acho que os próprios profissionais de branding e de marketing cometeram um grande erro durante umas 3, 4 décadas, fazendo uma seguinte afirmação, que o branding, que a marca é um intangível do negócio. Então, obviamente, tu pergunta para um empresário que está apertado para pagar as contas, que precisa vender, que precisa tirar o estoque, pensando assim, tu faz branding, quando eu ganhar dinheiro, desovar esse estoque, eu vou começar a pensar. Então, é óbvio o raciocínio. Agora, a minha defesa é que o branding te ajuda desde o início do teu negócio, e o branding não é só um ativo intangível, não pode palpar, não é palpável, mas ele tem um impacto diretamente no negócio. Legal. Se vocês pensarem que branding diminui CAC, diminui custo de aquisição. Então, os apaixonados pelo growth sabem que, e eu uso uma frase que é bastante forte, mas que eu uso bastante, que é: growth sem branding é cocaína. Porque tu compra as frutas de baixo, mais fáceis de pegar, usando a metáfora da árvore, dos leads, né, mais baratos de pegar, mas depois esses leads vão ficando mais caros, e tu vai ter que botar cada vez mais dinheiro, e esse é o efeito da cocaína, é que não existe nenhuma outra atração a não ser o efeito do growth. Tá? A eficácia, né, desse trabalho. Agora pensa, e é um exemplo que eu já usei bastante, mas pensa na Apple e pensa em quantas vezes tu já foi importunada por uma copy agressiva, compre Apple, compre iPhone. Não. Possivelmente tu nunca tenha sido acessado, eu também não, e a gente paga R$15.000 por um produto que tem atração, a gente deseja. Então, o que eu quero dizer é que a combinação entre growth e branding é perfeita do ponto de vista de eficácia. Porque imagina, eu ativo isso, mas ao mesmo tempo já existe desejo. E aí vem o branding. Já existe conhecimento da marca, já existe desejo, eu já percebo com um valor. É muito mais fácil eu ser acessado e querer comprar, concorda? Total. Então, pensa num primeiro negócio, e eu acho que a gente pode ter muitos olhares da praticidade disso, mas um é esse, tá? E principalmente o pessoal do digital, que acha que só fazendo growth vai tráfego ter uma pago, marca forte, vai ter uma marca forte. Eu uso 2 exemplos, tá? 2 exemplos grandiosos que a gente pode pensar, mas tu pensa na crise das lojas americanas. Sim. Ninguém ficou solidário com as lojas americanas. Ninguém ficou triste em casa como consumidor. Se estiver aberto, a gente continua. Porque não é uma marca sem alma. É uma marca que sempre só fez um varejão de hard sell, de preço. E a outra é 1, 2, 3 milhas. Verdade. Tinha um propósito bonito, mas nunca trabalhou isso no branding, entende? Tinha uma coisa muito, muito, muito growth ali. Quebrou. Só quem chorou foi quem perdeu o dinheiro, as coitadas pessoas que perderam todo o seu dinheiro. Então, eu quero dizer o seguinte, que o branding é, inclusive, um colchão de proteção para as horas difíceis. Legal. O que eu quero dizer, assim, é uma gordura moral
uma reputação. Sabe aquela marca que a gente gosta, que a gente adora, que a gente ama? A gente releva muito mais os erros do que as marcas que a gente não tem nenhuma relação. A gente é extremamente crítico, né? Me decepcionou, não compro mais. Agora, pensa numa marca que tu ama muito e que te fez uma pequena decepção aqui. Diz, mas eu gosto tanto, ela me representa, ela tem a minha cara, ela tem a minha identidade, tu dá uma chance de novo. É verdade. Entende? Então tem um colchão de proteção. Então não só baixa custo de aquisição de clientes, serve como uma função de colchão de proteção para as horas difíceis, que todo mundo pode ter, e ao mesmo tempo funciona como um imã. Né? Ou seja, já existe uma porta do teu coração aberta para eu te fazer uma oferta. Porque tu já me reconhece, tu já gosta de mim, tu já me respeita. Estou dizendo a marca, né? Então é muito fácil, depois que eu construir isso, eu te fazer uma oferta e certamente tu ficar tentada a encarar essa oferta, a comprar essa oferta. Arthur, e com a tua experiência, você vê empresas menores fazendo um trabalho intencional de branding, pensando na importância do branding, do equilíbrio e do quanto ela influencia o trabalho de growth e diminuir CAC, etc. Porque assim, eu posso pensar numa Coca-Cola, numa Apple, numa empresa maior. Nomes parece uma coisa impossível. Não fazendo assim um trabalho de branding e uma campanha e um negócio que vai atingir o Brasil inteiro e naturalmente isso vai impactar no CAC e nas outras métricas. Agora, uma empresa menor, que tipo de ação de construção de branding ela pode fazer de tal maneira que ela vai conseguir reimpactar esse público com as campanhas ali de mídia para que esse branding tenha efeito, né? Porque assim, se eu faço uma ação de branding hoje, na hora que eu for trabalhar ali minha campanha de tráfego, será que eu vou conseguir atingir? Porque eu não consigo atingir todo mundo. É aí que eu acho que é um ponto. A gente discutiu isso muito no... Faz sentido a pergunta? Faz todo sentido a pergunta. A gente discutiu isso no conselho lá do Flávio Augusto. E o argumento do Flávio Augusto era assim, o cara tá ali apertado, cara. Primeiro deixa ele fazer um caixa, para depois fazer o branding. Que seria o olhar lógico e natural. Mas o que eu te digo é o seguinte, é possível fazer uma comunicação criativa de produto e ao mesmo tempo construir tua marca. Não são coisas apartadas. E esse é o grande erro, muitas vezes, do empresário, é achar, quando eu vou vender produto e botar preço, isso não é branding. E o branding, na cabeça de muita gente, é aquela coisa assim, uma coisa mais, o branding... Que eu nem mostro minha marca, né? Meu produto. Então, tu entende que essas coisas não precisam estar apartadas. Eu posso fazer oferta de produto todos os dias e eu estar trabalhando o meu branding ali. Entende? Tá. Então, não são coisas distintas, não é institucional e promocional. A gente pode ter isso. Agora, se tu só trabalhar hard sell o tempo todo, só trabalhar preço, tu vai virar um panfleto e eu só vou te reconhecer por isso. Mas eu consigo vender alguma coisa criativamente, ter uma copy legal, uma copy emocional de um jeito bacana e eu te vendo um produto, e eu te vendo com preço, mas ao mesmo tempo tu reconhece ali que tem algo diferente, que tem uma personalidade diferente e que tu está fazendo branding ali. Você estava me falando aqui, acho que até antes da gente ligar as câmeras, de uma marca de suplemento que você está fazendo um trabalho com eles e que você pesquisou outras marcas aí de bench, né? Se importa de comentar do que você pesquisou, qual delas está fazendo o melhor trabalho de branding que você mais gostou, do posicionamento de marca? Eu não tenho essa resposta ainda porque eu não concluí a pesquisa. Tá. Eu vou ter muito em breve. Legal. Tem o meu olhar, marcas, algumas impressões, assim, tá? Mas tem uma coisa muito, obviamente, sendo seletivo, muitas voltadas para o fit, um fit de academia. E que essas marcas, muitas vezes, tu já pensa na marca e tu já imagina um cara fortão, né, com aquela camisetinha regata, levantando peso, que é icônica, tá? Se pensar growth, assim, tá? E outras com outro apelo, que é muito mais saúde, que é muito mais prevenção, que é muito mais bem-estar, que é muito mais qualidade de vida. Então, eu diria assim que eu tenho um olhar para 3 áreas. Uma, cura da dor, que seria um estágio onde tu toma alguma coisa especialmente, eu tenho dor nas articulações, e vou àquela. Tu vai ter o pessoal mais pro fitness e tu vai ter muito mais gente olhando para a qualidade de vida. Então, eu olho essas 3 visões e eu consigo enxergar algumas marcas aqui, tá?
Mas eu não tenho ainda, gostaria de ter. Volto aqui e conto para vocês o diagnóstico o diagnóstico do ponto de vista da percepção das pessoas, tá? Legal. Porque isso que eu acho que é importante. Esse olhar do branding eu posso estar trabalhando 40 anos nisso, mas eu jamais vou dizer eu posso achar para mim como consumidor, mas jamais tecnicamente, profissionalmente, eu vou sempre te provar por pesquisa. Tá. Muito legal. Porque a verdade da marca não está dentro da empresa, está lá na rua. Legal. Um posicionamento só existe na cabeça das pessoas. Então, muitas vezes o dono diz, eu tenho a melhor marca do mundo, mas eu tenho que dar desconto, eu tenho que fazer um monte de cupons para vender. Então, talvez não tenha a melhor marca do mundo. Entende? Então, acho que esse é um olhar, e é um olhar técnico que a gente está no campo das percepções, entende, Carol Dom? A gente não está num campo das exatas, isso não é régua, não é um algoritmo. Né? Então, é perceptual. Então, as pessoas vão estabelecer rankings diferentes na cabeça, e se eu não entender de fora para dentro, eu nunca vou conseguir compreender, porque eu vou ter vieses. E muitas vezes a gente, numa sala envidraçada, bonita, na Faria Lima, a gente enxerga as coisas de um jeito completamente diferente do que o público na rua, da realidade. Eu quero te fazer uma pergunta eu falei sobre... demais, não Imagina, maravilhoso. Sobre pesquisas. Ontem mesmo a gente estava conversando, eu vejo que as marcas digitais, elas têm uma facilidade de ter ali a sua comunidade dentro das redes sociais e de conseguir simples formulário rodar a pesquisa. Perfeito. Talvez não seja a melhor pesquisa, mas algum dado. Sentimento tu consegue. Isso. E aí ontem nós estávamos discutindo exatamente sobre isso, assim, qual é uma boa frequência de eu rodar uma pesquisa com a minha comunidade? A gente falou, todo mês? Não, mas todo mês é muito, a cada 3 meses, mas também parece tão distante a cada 3 meses, assim, existe uma ciência para isso? Eu acho que não precisa ser tão próximo, porque as coisas não se modificam tão... Por isso que a gente está acostumado a fazer muito tempo pesquisa, legal, para ver que tem uma certa redundância. Né? Então, algumas coisas vão ser basilares, vão aparecer sempre e vai mudar uma pequena coisa. Então, eu diria que intervalos de 6 meses, se for fácil fazer, porque pesquisa legal, era uma coisa muito cara antes, né? As pessoas faziam 2, 3 anos. Aí também é demais, porque em 2, 3 anos pode ter mudado completamente. Ainda mais hoje Os em dia, concorrentes se mexem, né? O mercado muda e tal. Então, eu diria assim que anualmente seria, acho que, uma boa medida, dependendo do segmento, dependendo do produto. Tá. Mas eu digo para vocês, Carol, que muitos empresários que estão nos escutando aqui, é que parece uma coisa assim, vamos fazer uma pesquisa, vai levar 6 meses. E muitas vezes é isso, é um formulário, é um Google Forms, pelo WhatsApp tu consegue ter respostas. E muitas vezes é tirar a bunda da cadeira e vai lá no ponto de venda ver as pessoas comprarem. Tu entende? Às vezes é uma coisa simples, é observação. Vai lá, por que as pessoas pegam aquele e não pegam esse? Já viu pessoas comprando amaciante, dona de casa comprando amaciante no supermercado? Não com uma análise profunda, me conta. Eu faço supermercado, eu levo 1h30, 2. Assim, minha mulher fica brava comigo porque eu fico dentro do supermercado. Né? Meu Deus, eu tô assim num laboratório, adoro fazer. Mas foi reparar que todas as pessoas. A gente no Whole Foods. A gente estava em Miami umas 3 semanas atrás. Aí, assim, né, tinha o dia de compra, dia de restaurante, dia de beach club, dia de. Eu entrei no Whole Foods. Eu passei horas. Eu falei, hoje é esse aqui o rolê. Eu quero passear, eu quero ver essas marcas. Corte das carnes feito assim, perfeitas, né? Naquele jeito assim que tu, meu Deus, tem que levar alguma coisa para casa. Mas eu quero ver que às vezes a gente é um pequeno olhar amaciante, pode ver que as pessoas abrem a tampa e cheiram. É verdade. Então, existe uma reorganização das marcas de uns 5, 6 anos para cá, todas em cima do aroma. Eu planejei uma marca chamada Aquafest, e aí fiz muita pesquisa de mercado nisso, e é o aroma, entendeu? Então, é um hábito da consumidora que não faz com outras coisas, mas faz com amaciante, porque o aroma é muito importante. Que legal. Então, muitas vezes eu fazia coisas rudimentares, assim, nos anos 90, que hoje eu acho, assim, muito engraçado do tempo, mas a gente fazia coisas incríveis do ponto de vista, assim, não dá para pagar uma pesquisa, a gente vai ver. Então, assim, vamos, rede de lojas de um cliente meu, a gente pegava o carro e passava 4 dias, cidade em cidade, visitando, observando analisando cidades do interior, como é que as pessoas faziam. E eu cheguei a pôr de uma vez, tinha um planejamento minha, a gente conseguiu comprar uma bolsa que encaixava exatamente embaixo do braço dela aqui. A gente instalou uma câmera, uma coisa que é proibida. Hoje eu posso falar que acho que é muitos anos atrás. Mas a gente fazia observação do próprio ato de compra e da resposta dos colaboradores vendendo. Então, muitas vezes a gente chegava ali, simulava uma compra numa cidade que não nos conheciam,
e entender a demora, a presteza, a qualidade do atendimento. E às vezes é isso. A gente está fazendo comunicação, botando milhões e não está observando lá na ponta. E não é custoso fazer isso, é gostoso. Os presidentes deveriam fazer isso. E olhar, ver a compra do seu produto. E ser... É muito legal. A gente criou um grupo ali na nossa marca de suplemento. E eu estava até comentando com a Brígila, que estava aqui na gravação anterior. Ela criou uma marca chamada Paco, né, de garrafinha térmica, lancheira térmica, tal, que se tornou uma baita referência. E eu fiquei ali impressionado com o quão forte é o posicionamento dela, o propósito que ela trouxe com a marca e quanto isso reflete em tudo que ela faz. E assim, foi realmente incrível. E na nossa, a gente acabou... A gente não teve essa clareza desde o começo, né? À medida que as vendas foram... vai construindo junto com o processo, faz parte. À medida que as vendas foram acontecendo, que a gente foi entendendo melhor público, entendendo melhor oportunidade, demanda, dor que tinha ali para a gente resolver. Enfim, a gente criou esse grupo, né, com as principais clientes ali da marca. E aí a gente rodou essa pesquisa, né? E quando eu quis criar a marca, uma das coisas que eu entendi que eu poderia fazer de diferente, eu vi marcas de suplemento que você citou aqui, que são incríveis, que têm produtos assim excepcionais, só que custo muito alto e inacessível para a maioria dos brasileiros. Isso eu reparei diferenças assim entre R$50 e R$260. Exato. Do mesmo produto. Exatamente. E eu vi marcas muito baratas, mas de qualidade questionável. Isso aí, que a gente também fica desconfiado. O que eu pensei? Vou criar um produto de qualidade, não precisa ser o melhor do mercado, precisa ser bom o suficiente, só que a um preço acessível. Mais acessível. Aí, beleza. A gente escalou essa marca super rápido, né? Assim, para os padrões comuns aí, assim, tem gente que fala que é case, né? Pelo quão rápido a gente conseguiu escalar. E eu estava atribuindo... que um dos motivos dessa escala rápida, além do trabalho que a gente fez ali de marketing, de influenciadores, de estratégia de e-commerce, de marketplace e tal, tinha a ver com o preço, né? Com o preço mais acessível em comparação com as outras marcas. Só que a gente rodou essa pesquisa para entender por que as clientes compram. E elas apontaram ali alguns motivos, se eu não me engano ali, os principais tinham a ver com a qualidade do produto e com a indicação, né? Terem sido indicadas. E o menos importante foi preço. A gente ficou todo mundo assim, Ou seja, talvez tu tenha, hipoteticamente, tu tenha uma possibilidade de melhorar muito a tua margem. Exato. E tu não está percebendo que se tu não tivesse feito a pesquisa, não descobriria. Não saberia. Exato. E tem uma coisa nesse segmento, a gente está falando, entrando nos suplementos aí, mas que é a confusão gerada, a dificuldade pelo ponto de vista do consumidor de comprar. Eu visitei algumas lojas ainda assim, só para ter uma primeira experiência, como é que eu sei que eu tenho que tomar magnésio? Como é que eu sei que eu tenho que... Cúrcuma é bom para mim? Tu entende? Então, tem uma profusão de coisas que todas, obviamente, são saudáveis para alguma coisa, mas que eu preciso de uma indicação de alguém. Eu olho na loja, tem vitamina A, vitamina B, C, D, tem os suplementos, eu preciso disso. E aí tem uma incógnita muito interessante, né? De onde vem essa influência? Quem são os grandes influenciadores e que fizeram esse topo de funil para depois ter... ok, entendi, eu preciso disso, entende? Então tem uma lógica de influência muito grande, porque é uma coisa da saúde. E a sensação que me deu como consumidor dentro de uma loja dessa é produtos incríveis, legais, que coisa eu tomo, boa, né? Mas o que eu tomo? O que eu realmente preciso, que né? Eu preciso? E aí a segunda pergunta é, entendendo qual é o médico que vai me dizer o que eu preciso? Que especialidade? Olha que interessante, né? É a nutricionista? É o geriatra? Se é uma pessoa de mais idade? Que médico é esse? Nutrólogo? É um nutrólogo? Quem é? Médico do esporte, a gente, né? Tu entende? Então... Legal. Olha que insight, geriatra. Cria-se uma confusão, porque tu vê isso na TV, em alguns canais, compre agora, ou não sei o quê, a maca peruana, ou não sei o quê. E aí tu fica pensando, esse troço meio forçado, assim, né? 0800, ligue agora e compre. Remédio? Compre. Né? Compre agora. Então, essa é um ponto a considerar muito importante, né? Como guiar a experiência, ou como ajudar
a ter uma experiência de venda num ponto de venda, por exemplo. É um grande diferencial, assim, tirando um insight sobre o que você trouxe, é trazer um educacional forte para a marca. Com bons profissionais, né? Uma curadoria que me Pura Vida diga. faz isso bem, né? É uma referência que a gente tem para essa parte do educacional. Isso. Porque tem um ponto crítico que deve afetar muito as vendas. Total. Muito legal. Eu, no próximo, eu trago os insights aí da Tá. pesquisa. Eu vou te chamar para saber. Tô tateando agora. Né? Arthur, a gente estava aqui... Uma das coisas também que eu quero te perguntar sobre branding e marca... Como a gente sabe, até onde cabe dentro de uma marca? E vou te explicar o que eu quero te dizer com isso. Por exemplo, a gente vê grandes marcas hoje que elas são guarda-chuvas de outras submarcas, não sei se eu estou certa na categoria, linhas. E aí, quando a gente olha assim, uma marca que a gente criou, que o empreendedor tem ali uma marca dele, né? Como eu sei se essa minha marca... ela cabe outras linhas de produtos? Eu posso conversar com públicos diferentes ou eu tenho que realmente nichar e conversar só com uma persona? Tem um racional para isso? Tem muitos estudos sobre isso e tem uma literatura assim, muito interessante sobre isso, que eu diria que vem lá dos anos 90, dos anos 2000, muito se discutia a questão de extensão de marca. Legal. Até onde pode se estender uma marca? E a gente precisa ter um ponto de partida para isso, porque nem tudo tu pode estender. Tá. Então, eu uso um exemplo negativo de um case antigo aqui, que é da Parmalat. E que foi assim, iniciou, acho que no início dos anos 2000, talvez, com os bichinhos da Parmalat. Lembro. O branding alavancando uma empresa. Os bichinhos da Parmalat foi algo assim... Gente, colecionável, né? É uma coisa fantástica. As crianças na escolinha tinham fotos com os ursinhos, os bichinhos da Parmalat. Então, Parmalat ficou uma marca extremamente conhecida, patrocinava times de futebol, uma coisa grandiosa. E Parmalat começou um processo de extensão que foi para biscoitos, que foi para chocolatados, e tudo isso tinha a ver, de certa forma, explicando isso de uma forma simples, a ver com leite. Porque tu tinha uma derivação do leite. Bom, de leite tu pode estender para café da manhã. Então, tu poderia ter algumas coisas de café da manhã, entendendo que o leite se desdobra, todos os derivados. Mas Parmalat foi expandido até chegar em atomatados. E que foi um fracasso. Porque... Entende? Porque aí vem na cabeça, a dona de casa não é especialista em branding, mas ela entende assim, mas vem cá, se eles são muito bons em leite... que tem a ver com o tomate, tomate, né? leite não combina, entende? Então pode ser a forma, eu posso estender pela forma de usar, eu posso estender por esse princípio. O Jaime Troiano, citando ele de novo aqui, que eu gosto muito do Jaime, o Jaime tem vários estudos sobre isso e tem, ele, se não me engano, chama de sol, né? Uma espécie de sol, onde o teu produto, a tua marca principal é esse sol e tu tem uma espécie de ecossistema. Até onde esse sol pode iluminar aquilo e até onde esse sol começa a ser uma coisa que prejudica. Tem um grande case mundial, que vai me fugir o nome agora da marca, que é Pierre Cardin. Eu estudei há pouco tempo, levantei esse case para apresentar para um cliente meu. Pierre Cardin, tu não deve conhecer, mas foi uma marca muito, muito icônica nos anos 60, assim, o rei da alta costura em Paris. E que foi uma marca, assim, desejadíssima. Eu conheço dos filmes, mas... Então, assim, ele era um grande lorde, assim, o Pierre Cardin e tal. E o Pierre Cardin foi o cara que, de certa forma, quebrou o establishment da alta costura em Paris, centro do mundo da moda, fazendo licenciamentos. Foi o primeiro cara que foi fazer licenciamentos, assim, com poder, realmente. E aí ele virou um Midas de fazer dinheiro fazendo licenciamento. Então, a marca foi indo para várias coisas, e é uma marca que hoje tu encontra em balaio de liquidação. Caramba, que perdeu muito valor. Não representa hoje nada do mundo da moda. E que foi por esgarçar essa extensão de marca, entende? Tu licencia coisas, aí vai caneta, vai chaveiro, vai caneca, vai não sei o quê. E daqui a pouco tu perdeu. Então, essa extensão precisa ser feita com muito cuidado, porque ela sendo bem feita... E aí tem uma expressão, quando ela é bem feita, é quase como se tu olhasse e dissesse assim, óbvio, só podia ter. Entendi. Porque tem a conexão, entendeu? O consumidor na mente, ele entende, se era isso, também pode ter rápido, isso. Né? Pá, peguei. Agora, quando tu estende demais, tu não consegue. Entendi. Entende? Aí pode ser algo que extrai valor. É como se tu tivesse um cabide de roupa, esse cabide tem uma certa resistência. Tu não pode pendurar muitas coisas ali, porque esse cabide não vai aguentar.
Então, fazer isso com sabedoria, tu consegue que cada novo produto realimente a marca-mãe. A gente faz isso com arquitetura de marca, que é uma ciência muito interessante de olhar esses produtos todos e fazerem com que ele retroalimente o valor da marca-mãe. Uma das estratégias que a gente usa, assim, não na marca, mas para produtos, e aí eu acho que você vai me dizer e talvez me explicar esse racional que tem a ver com branding, é um produto que já é um best-seller da marca. Quando a gente lança um outro produto, o best-seller ajuda o novo produto a se apresentar para o mercado e vender. É perfeito, sim. Imagina assim, para quem está nos olhando aqui, é uma família. Existe um DNA do pai e da mãe. Legal. Tá? Que seria o DNA dessa marca. A gente chama de marca mãe, mas seria do pai e da mãe. E os filhos vão ter parte desse DNA e vão ter a sua personalidade própria. Entende? Então, eles vão ter algo que diferencie do pai e da mãe. Legal. Mas para ter a sua própria personalidade, mas eles têm um resíduo de DNA. Uma origem, né? Uma origem. Então, é muito legal quando tu olha essa arquitetura de marcas e tu compreende. Bom, aqui tem uma pegada muito forte de propósito, né? de significado dessa marca. E embaixo, tu olha que essa submarca retroalimenta a mãe, ou seja, retroalimenta o valor da família inteira. E aí sim tu tem uma combinação perfeita. Isso legal. É muito bacana de fazer. Legal. A gente tem um público, né, aqui no podcast de muitos donos de marca própria, né? A gente traz vários donos de marca para contar o case, para servir de referência para pessoas que estão aí na mesma jornada. E a gente sabe que hoje o mercado, claro que tem muito para crescer. A gente está falando dos Estados Unidos, lá está muito mais maduro, tem uma quantidade assim absurda de marcas, de cada tipo de produto, mas já existe uma certa competitividade, né? Um certo nível de concorrência aqui no mercado brasileiro também. Então, as pessoas estão sempre tentando se destacar, né? Com as suas marcas, com os seus produtos, estão sempre tentando se diferenciar. E eu sei que branding é um dos caminhos, né? Eu fiquei até um tempo imerso naquele livro ali, A Estratégia do Oceano Azul, entendendo maravilhoso, o que... Eu aplico essa teoria há 15 anos, cara, não inventaram nada ainda melhor do que esse olhar para a marca, né, através dele. Eu fiquei, o que eu posso fazer diferente? Como que eu posso... E ele até dá um método ali de algumas coisas que você pode analisar, da jornada, o que vem antes da compra, o que vem depois, o que tem a ver e tal. E eu sei que o branding, com certeza, é uma das maneiras de você se diferenciar e ter um posicionamento diferente. Agora, de maneira prática... E claro que não existe só uma maneira de se fazer isso, e existe até uma certa dificuldade de ter clareza disso, porque é um negócio mais abstrato, entre aspas. Mas, assim, de quais maneiras, e até se você quiser trazer exemplos, as marcas fazem uma construção de branding e conseguem se diferenciar? Eu acho que o primeiro ponto importante é não pensar no branding apartado do negócio. Quando a gente está olhando para o Oceano Azul, tu está olhando algo que eu possa me diferenciar, ou seja, que eu possa criar um Oceano Azul, que eu possa ter um monopólio temporário, mesmo que conceitual, temporário, porque alguém pode me copiar depois, mas eu vou ser o pioneiro daquilo. Mas ela está intrinsecamente ligada ao negócio, marca como negócio. Então, se pegar um case de referência, para dar um exemplo aqui para as pessoas, um dos vinhos australiano que é Yellowtail, não sei se ouviram falar. O vinho que mais vendeu, chegou assim, entre os 3 vinhos mais vendidos nos Estados Unidos por vários anos. E esse vinho, de certa forma, ele é um case de branding e, ao mesmo tempo, é um case de negócio. Porque é um dos exemplos que está no livro do Oceano Azul, que ele simplesmente disruptou a forma da gente encarar o produto. E ele se tornou pioneiro. Por quê? Porque o vinho, e eu trabalhei muito para o Wine foi meu grande case aqui nesses últimos anos, Wine.com, e que eu planejei uns 6 anos por aí. Mas o vinho tem complexidade. Então, o que os donos, né, detectaram? Pô, tem complexidade. Por que jovem não bebe vinho? É porque vinho tem que ter taça, tem que ter saca-rolhas, tem que ter um monte de coisa. Não pode ser tomado como... E cerveja só precisa estar gelada. E até meio intimidador para muita gente que não tem conhece, conhecimento, né? De vem rótulos. Aí você faz, como que eu escolho? Olha, uva tal, nunca ouvi falar no diabo dessa uva, né? Então, isso inibe as pessoas. Então, assim, me dá uma cerveja que está gelada, é só... Tomei, tá?
Então, eles detectaram isso e, principalmente, eles olharam muito para o público jovem que não tomava cerveja, mas que ia para posto de gasolina, loja de conveniência, e entrava lá, pegava keep cooler, pegava vodka, pegava cerveja gelada. Então, o que ele fez? Ele tirou a complexidade do vinho da seguinte forma. Ao invés de ter todas as uvas possíveis, como tem normalmente as marcas, né, nós só vamos ter 2 tipos, ou é tinto ou é branco. Pronto. Isso reduziu barbaramente a complexidade. Tu não precisa entender de nenhuma. Ou é tinto ou é branco, tá? Ok? Ok. Bom, aí eu tiro toda a complexidade de ter um decanter, de ter um não sei o quê. Eu faço com tampa de metal, que tem rosca. Então, tu pega na geladeira da loja de conveniências, abriu, escolheu só 2, né? Branco ou tinto. Abriu, gelado, e tu pode tomar na garrafa. Então, com isso, o Yellowtail conseguiu quebrar. Yellowtail tem garrafas também, mas ela conseguiu quebrar completamente o formalismo da coisa e se diferenciou por esse acesso. Então, tu vai dizer assim, mas isso foi um case de produto. Foi um case de produto e de marca. De marca, de se posicionar diferente, né? Porque permitiu tirar toda a complexidade e te dar acesso num vinho que era complexo e abocanhou um monte de gente que não queria o sofisticado, mas queria o simples, entendeu? Então, acho que é esse olhar que a gente tem quando a gente fala assim de pequenos empreendedores com a sua marca. Quando é que eu vou fazer branding? Isso é branding. Como é que eu vou me diferenciar? Será que é só um slogan? Para o Yellowtail não seria só um slogan. Abandone a complexidade, busque a simplicidade. Não. Na prática, o produto representava a marca, o branding, entendeu? Legal. Muito bom. A forma de apresentar, a forma de se vender, e por isso realmente explodiu. Existe uma cartilha com um passo a passo do que deve ser feito para você... Tem ali, às vezes, um trabalho que é feito de planejamento antes de criar uma marca, né? E tem marcas que já nasceram meio sem identidade e querem criar um posicionamento. Existe um passo a passo, assim, isso é importante, isso é importante, isso é importante, para a marca garantir que ela não é mais do mesmo. E ela tem um posicionamento e vai ser reconhecida, enfim. Eu acho que sempre partir de um ponto de partida, não interessa se já existe a marca, ou se vai colocar ainda no mercado, mas acho que testar algumas coisas de mercado são importantes, né? Validar algumas coisas, entender o mercado, entender os espaços de mercado para poder te posicionar, mesmo que não tenha marca. Mas eu posso entender quem são a gente está falando de suplementos. Isso. Quem são os competidores e como eles se posicionam. Talvez tenha um espaço vago que ninguém está ocupando. E que eu posso ocupar, entende? Mas eu preciso ter esse olhar, eu digo assim, um olhar primeiro para dentro de mim mesmo, da marca, mas ter um olhar também para fora para entender a competição e aí ver como é que eu vou disruptar isso, né? E como é que eu vou me posicionar diferente. Mas depois disso, eu acho que é um processo, um brand book bem feito te daria tudo que tu precisa para cá, tá? Um posicionamento mercadológico, um posicionamento conceitual, uma estratégia de atuação. E estratégia não é estratégias, é uma estratégia. Tá? Porque estratégia é uma estratégia. Às vezes as pessoas dizem, eu tenho várias estratégias. Tem várias estratégias, tu tem táticas. Táticas são os desdobramentos da estratégia. Mas então, um posicionamento mercadológico, que é mais frio, um posicionamento conceitual, que tem mais uma pegada de emoção, um propósito, e que eu acho que um propósito assim é fundamental e ele precisa estar conectado com o posicionamento mercadológico. Seja um posicionamento mercadológico é uma figura que te encaminha tudo para o mesmo ponto. Então é um filtro técnico para a tomada de decisão. Qual vai ser o nome do próximo produto? Tu olha para o posicionamento e tu entende. Não fica pirando. Não, nós estamos encaminhando para cá esse posicionamento mercadológico, então é filtro técnico. Contratação de pessoas. Para esse posicionamento, que tipo de pessoas eu tenho que ter? Que tipo de processos eu tenho que ter? Porque vamos dizer que assim, tu quer democratizar o negócio. Os teus processos precisam pensar em democratizar. Então, tu tem um alinhamento de sinais, entende? A narrativa da marca, tudo alinhado com esse posicionamento. E dentro desse posicionamento, tu tem um propósito. E o propósito assim, é um reason to believe, é uma razão para acreditar na frieza do propósito. Aí depois tu tem que ter uma estratégia, obviamente, tu tem que ter ações táticas, mas tu tem que ter uma narrativa de marca. Hoje a grande dificuldade, principalmente no digital, eu vejo o desespero das pessoas assim, meu Deus, que fazer conteúdo. Se tu tem um propósito claro, se tu tem um posicionamento, é uma maravilha, porque é guia. Tu entende? A narrativa te ajuda a ter 1000 olhares sobre alguma coisa e tu escreveria livros e livros e livros se tu tem um caminho.
Porque tu vai olhar isso por 1000 formas, entende? Muito legal. Então, ter uma narrativa, ter um tom de voz de marca, ter uma atitude de marca e ter um manifesto. Porque um manifesto serve até assim, não só para dizer, nós somos isso, tá? E um manifesto seria a corporificação de tudo isso que eu falei num texto mais poético. Isso é muito legal para o onboarding de novos colaboradores, assim, cara, então, é isso aqui a nossa empresa. É isso que a gente luta. Está aqui nossa causa, está aqui o nosso propósito, entendeu? De um jeito, talvez não racional, mas mais emocional. Então, se tu tiver tudo isso, tu tem um filtro técnico para tomada de decisão do que fazer e o que não fazer. Às vezes as pessoas ficam assim, eu devo patrocinar um show ou eu devo plantar árvores? Eu devo... mas é uma boa oportunidade de plantar árvores aqui, que tem uma oportunidade legal. Eu tô brincando. Sim, Tô sendo irônico, tá? As pessoas, porque é isso mesmo, Patrocinar a gente, um show, né? uma orquestra sinfônica, plantar árvores, ajudar as crianças. Tem muitas possibilidades de fazer. Bom, se eu tenho um posicionamento mercadológico, um propósito alinhados, eu sei exatamente onde é que eu tenho que botar o dinheiro. E hoje você ajuda as empresas a identificarem ou criarem esse posicionamento. Porque cada ação dessas vai me levar a pensar em quem realmente vocês são. Então, acho que esse é o legal do branding, se eu olho a ação de uma marca X, eu entendo o propósito dela, sem ela precisar me dizer o que é. Muito legal. Tu entende? E é isso que cria uma comunidade em torno da marca, é isso que melhora o engajamento, é isso que as pessoas identificam. Eu olho e digo, isso tem a minha cara. Essa marca pensa como eu, entende? Legal. Essa marca me representa. E aí, o lance legal do branding é que tu não precisa me procurar, eu te procuro. Olha que legal. Se tu me manda fotografia de tênis todos os dias, ou de suplemento, ou de não sei o quê, eu começo a te achar chata, porque esse retargeting me pegando por todos os lados, daqui a pouco eu estou enjoado. Agora, quando a gente estabelece uma narrativa e um diálogo legal sobre algo do meu interesse, que não seja produto, eu te procuro. Muito legal, muito valioso. Eu uso o exemplo assim do tênis, né? Eu tive uma experiência muito ruim com o Netshoes uns tempos atrás, vou comprar um tênis. E a marca ficar te perseguindo assim por 6 meses. Aí tu vai lá no output, assim, eu quero sair desse maldito mailing. E aí no outro dia os caras usam isso assim, o output é para provar que tu existe mesmo, então o e-mail tá validado e no outro dia tu recebe outro e-mail. Outro, né? Pô, aí tu começa a dizer, cara, tu não é uma marca legal. Agora, pensa, se essa marca se propusesse a estabelecer um diálogo com caras de 60 anos, eu tenho 60 anos, que gostam de correr e caminhar e que precisam de tênis, isso me interessa conversar contigo. Entende? Sobre manter a saúde, sobre caminhada, sobre longevidade. Bem-estar, né? Aí eu te procuro para buscar conteúdo que tu faz uma curadoria para mim. Muda a lógica, entende? Em vez de tu ficar me mandando panfleto, eu te procuro. Eu sei que tu vende tal coisa. Então, é aí que a gente tem uma relação sólida de marca e de consumidores, né? É fascinante, assim, ouvir tudo isso. E eu queria te fazer uma pergunta também em relação a como a gente pode melhorar como empreendedores, né? A cuidar mais do nosso branding, assim, de marca e com os colaboradores e promover isso também. O que você acredita que é uma frequência legal entre o compre batom, a panfletagem e a gente conseguir provocar ali conteúdos educacionais, branding, narrativas interessantes, de repente contar uma história do produto e aí o consumidor vai querer comprar. Mas eu não preciso já compre aqui, a oferta é X, né? Existe por exemplo, a cada 10 conteúdos, 5 deveriam ser promocionais, 5 de brand, eu não sei se... uma lógica para todos, né? Eu partiria da ideia que eu não preciso fazer essa divisão, tá? Mas vamos dizer que, hipoteticamente, fizesse essa divisão, eu diria, e eu sou um exagerado nisso, tá? Eu diria que é mais de 60% de branding, tá? E 40% ou menos de ofertas. Legal. Porque se eu fizer o meu 60% de branding muito bem feito, eu já vou gerar um desejo incrível nas pessoas de quererem saber o que eu faço, o que eu oferto e quererem cobrar de mim. Incrível. Mas sabendo que é possível fazer um bom criativo, vender conceito e também vender produto. Várias chaves, né? Vão caindo. Isso que tu falaste, né? De saber sobre o desenvolvimento do produto, saber por quê, saber quando, saber quem faz, se a cadeia é justa do negócio, o que tem por trás. Tu entende que tem muitos olhares, se tiver um posicionamento claro, muitas chances de tu criar essa comunidade,
dessa comunidade se pegar realmente pela ideia e não pelo produto, né? Muito bom. Tem uma frase que eu uso muito que é: pessoas não se conectam com produtos, pessoas se conectam com pessoas, pessoas se conectam com ideias. Legal. Aí tu tem uma relação muito forte, tá? E o ser humano faz isso desde os tempos primitivos, tá? Desde assim dos tempos das cavernas existe a mesma forma de se conectar, que é ou eu me conecto com uma pessoa, ou com uma ideia dita por uma pessoa, ou entre pessoas que se conectam entre elas com uma ideia. Mas a gente está fazendo isso há séculos, é a mesma coisa. Só que a gente tem hoje muitas ferramentas para poder fazer, entende? Muito bom. Mas esse é um fundamento. Acho que a gente pode aproveitar o gancho já para puxar, né, a questão de marca pessoal, né? O que diferencia quando a gente vai trabalhar branding de um CNPJ e de um CPF, quando está junto, né? E a gente quer falar disso, do CPF ser a cara do CNPJ, mas vamos recomendar para o pessoal. Vamos. A gente tem aqui, né, para donos de marca, principalmente quem vive esse jogo aí do digital, a gente sabe do desafio, a gente sabe que são vários parafusos que a gente tem que apertar, são várias engrenagens que tem que andar ali paralelamente, né, simultaneamente, para fazer o negócio acontecer. Então a gente tem alguns parceiros de ferramentas que a gente utiliza nas nossas marcas para otimizar nosso trabalho e que a gente indica para vocês. Essa aqui, no caso, não é nenhuma ferramenta, né? A Partner Energy é uma parceira nossa, que ela vem com uma solução de baratear, de diminuir o seu gasto com conta de energia, né? Ela tem clientes grandes aí, como Oakberry, CIMED, Heineken, e ela basicamente te permite negociar e comprar a sua própria energia elétrica. E a gente já viu alguns casos ali dela conseguindo trazer uma economia de até 30%. Então, se você no gasto com energia. Então, se você tem um negócio que tem um gasto alto ali na tua conta de energia, 30% de economia ali pode fazer toda a diferença no teu resultado final. Então, se faz sentido para você, para o teu negócio, Partner Energy é o melhor player desse mercado. Além deles, a gente tem ferramentas ali para otimizar o teu trabalho não só no e-commerce. Eu falo de e-commerce que eu estou enviesado, que é o meu business, né? Onde eu mais utilizo. Mas, por exemplo, a UpChat eu já vi utilizando em consultórios, para gestão ali de atendimento, de agendamento de pacientes e tal. Mas a UpChat é uma plataforma que ela centraliza o atendimento de diferentes canais. Então, você que precisa se comunicar com o seu cliente, a mensagem pode chegar do Instagram, do Telegram, do WhatsApp, do teu site. Você consegue ver tudo no mesmo lugar, responder tudo pelo mesmo lugar. Isso melhora o trabalho do seu atendimento, melhora a experiência do seu cliente, melhora o seu trabalho de gestão, né, para ter certeza que o atendimento está acontecendo de acordo com o playbook, da maneira que deveria ser feito. Então, UpChat para você que precisa se comunicar com a tua base de clientes, e deixar para minha querida Carol recomendar ali mais duas ferramentas. Vamos falar de pós-venda, né, galera? Vamos falar de dinheiro na mesa. Se você vende para um novo cliente e não vende de novo para o seu cliente, com certeza você está sentado em uma pilha de dinheiro pedindo esmola para um estranho. Então, vamos fazer um bom trabalho de pós-venda, né, de recorrência, de fidelização das nossas marcas. E a Zop é um parceiro que a gente utiliza na nossa marca, a gente gosta muito, tem avaliação aqui para vocês entrarem, fazerem parte também desse time com o QR Code na tela, e eles fazem toda uma segmentação de cliente para você conseguir fazer um pós-venda, uma recuperação de clientes também, e acompanhar todo esse funil, gerando aí uma recorrência para a tua marca. E um patrocinador que eu gosto muito de indicar, que é muito o que eu vivo, que é esse marketing de influência, como conseguir distribuir, né, o seu produto para mais e mais pessoas e humanizar a sua marca ao mesmo tempo. Eu brinco sempre que um diferencial, né, de uma publicidade, de um banner, e quando a gente traz um influenciador, é que o influenciador ele fala, né, ele tem voz. Então a gente consegue levar isso para mais pessoas, humanizando. E a Mais plataforma, ela consegue nos ajudar, primeiro, em toda a gestão e acompanhamento com esses influenciadores, que fica todo feito dentro da plataforma. Inclusive, o nosso pagamento como marca é centralizado, emissões de notas, pagamentos. E também, dentro da Mais, existe um pool enorme, são mais de 50 mil afiliados cadastrados, e você pode levar sua base também, criar campanhas lá dentro, aumentar as suas vendas e fazer com que seu produto e marca também se torne mais conhecido, QR Code na tela também.
também. E um recado final é que se você também precisa crescer a sua marca no digital, você pode contar aqui com a nossa ajuda também e nos procurar. Eu deixo aqui no link da descrição o vídeo. E bora falar de branding pessoal agora. Vamos lá, e a gente tá vendo, né, esse movimento, a gente tá vendo aí o Adib, Nossa, né, tomando é exatamente a pergunta que eu queria fazer, a pergunta de milhões, porque a gente vê, né, os empreendedores cada vez mais... Os meninos do G4 ali, o Thales, o Alfredo, tomando a frente, né, e representando a marca ali. Dando rosto à organização. Dando rosto à organização, eu acompanho algumas pessoas lá fora, o Gary Vee, eu gosto muito dele, Grant Cardone, Tony Robbins já faz isso há algum tempo. Como que você vê esse movimento de pessoas se tornando ali o rosto, humanizando, né, a marca? Eu acho que é um caminho sem volta. Legal. E principalmente quando a gente olha da geração X para baixo, Y, Z, a cobrança de eu quero saber o que tem por trás dessa marca. Então, acho que aquilo que a gente viveu nos anos 80 e nos anos 90, grandes corporações, letra caixa, bold, assim, pesada, e a gente ficava imaginando, não tinha a mínima ideia quem era que estava por trás daquilo, grandes corporações, e que hoje precisam de um rosto humano, né? E precisam mais do que isso, né? Precisam apresentar um posicionamento claro, né? Ter um propósito, a gente quer entender a causa dessas marcas, né? Aí entra, eu acho que o aspecto do dono, do presidente, né? De dar esse rosto, de dar essa alma. E a gente tem cases maravilhosos no mercado, né? Caíto Maia, da Chili Beans. Verdade. Não consigo enxergar a Chili Beans sem pensar no Caíto Maia. Verdade. Né? O jeito dele Ele é a persona, é a persona né? dele. Tu entende que tem ali tu não tá. E para mim, depois que eu o conheci e passei a seguir, para mim mudou um pouco a visão da marca. Eu não tinha um olhar tão interessante para a marca quanto depois que eu conheci ele. Digo, cara, esse cara, o cara da marca, tem a ver com ele, tem tudo a ver. Aí o Rony Meisler da Reserva. Total. As pessoas seguem mais o Rony do que propriamente a Reserva. Legal. Tu entende? Mas tem uma conexão ali que tu pode discordar de algumas coisas, mas tu entende. Tem uma alma, tem uma cara, se expõe, coloca. Então, acho que isso é muito importante. Isso não é uma coisa de agora. E acho que a gente tem grandes exemplos mundiais, assim, de Richard Branson, da Virgin, que talvez foi um cara icônico, assim, de o extremo, né, de um presidente que quer dar a volta ao mundo de balão, que se atira de lugares fantásticos e tal, que se veste de noiva na inauguração das lojas, um maluco, né? Mas que, se tu olhar tudo da Virgin, tem a cara dele. Eu cheguei ao ponto de conhecer as lojas de disco da Virgin em Paris, assim, que era uma coisa icônica. Eu fui numa palestra dele em Vegas. Cara, animal. É animal, né, cara? Animal. Então, se tu olhar isso, cara, Herbie Keller, da Southwest, né, que foi o cara inventor. Southwest. Cara, Também. um puta de um case também. E assim, tem um case no livro dele que é Nuts, tá, da Southwest, do fundador, que ele tinha uma pendência judicial com uma grande companhia, estavam brigando na justiça. E aí eles entenderam o seguinte, cara, a gente está brigando na justiça Southwest, eu não me lembro que outra companhia inglesa, eu acho. E já gastamos milhões de dólares. Ele telefona para outro presidente, um presidente maluco, né? Telefona para outro presidente assim, cara, eu quero te fazer uma proposta. Vamos parar de brigar com os advogados e a gente faz uma queda de braço num ginásio e a gente leva o pessoal da tua companhia, da minha, para assistir. Quem ganhar a queda de braço ganhou. E eles fizeram isso, acredita? E levaram Sensacional. torcidas num ginásio, imagina assim. Com isso, ganhou puta branding para a própria organização. Enorme, né? A ironia do cara, o jeito maluco dele. E a companhia é a companhia. Legal. A companhia divertida, a companhia que foi low cost, assim, primeira companhia. Companhia que nunca ficou no vermelho, passou 30 anos com todas as crises e que as pessoas amam, defendem e tal, porque tinha muito essa pegada do dono. Então, acho que trazendo para cá, a gente tem vários exemplos, assim, passaria horas dizendo de... E até empresas do velho mundo, tá? Com gente icônica à frente, que dá cara, que dá alma, e gente da internet aqui também da mesma forma. Mas eu acho que é um caminho sem volta e cada vez mais a gente vai querer o seguinte, tá, vocês vendem o produto X, né? Mas eu quero saber o que vocês pensam. Agora, Vocês pensam sobre as grandes questões do mundo, as grandes questões das cidades, as grandes questões das pessoas, e vai obrigar as pessoas a se posicionarem. E é isso que eu ia te perguntar. E aí, assim, às vezes a gente tem esse receio, né? Devo falar o que eu penso, como eu sou,
e talvez ganhar com autenticidade ou não, mas também se eu não falo o que eu penso e quem eu sou, eu não fico no morno. Às vezes a gente tem esse receio, por exemplo, até política. Devo falar ou não devo falar? Né? Sim, tenho um perfil mais analítico, um perfil mais humano. Eu mostro ou não mostro isso? Eu sou tão incompetente que eu levei 319 páginas para tentar responder essa pergunta aí nesse livro Autenticidade. Olha só, galera, vamos ler e vocês também, por favor, hein? Façam aí as honras. Comenta um pouco do livro. Conta A pra gente. minha incompetência foi que, para responder a tua pergunta, teve 319 páginas, tá? Não é uma pergunta Então, eu vou ler fácil. tudo e também volto aqui, tá, gente? Com a minha opinião. O que eu quero dizer é, existe uma narrativa no mercado que é seja você mesmo. Legal. Você deve ter ouvido olhar o Instagram entupido de seja você mesmo, seja você mesmo. Mas é uma frase se você não vivê-la, né? Aí inconteste a ideia de dizer, não seja você mesmo, tá? E disso deriva muita bobagem no mercado do seja você mesmo. Mas aí a gente começa a se perguntar o seguinte, pode ter alguém, canalha, e que acredita que é assim mesmo, porque ele é assim, porque ele vê o mundo dessa forma. Perfeito. Alguém, não vou dizer palavrão aqui, né, mas é alguém... Tá? Pessoas que são tóxicas e elas são assim. Então, elas ouvem essa narrativa no mercado do seja você mesmo, e aí entra essa questão. Eu devo me temperar ou devo ser eu mesmo? Bom, todo mundo está dizendo que seja eu mesmo, eu vou ser eu mesmo. E essas pessoas sofrem muito, essas pessoas têm dor, elas deixam um rastro de lágrimas e sangue por onde passam, e isso é péssimo para os negócios, é péssimo para as relações, e é fonte de dor, entende? Então, eu acho que não existe esse ponto ser eu mesmo sem entender os impactos que eu causo. Perfeito. E os reflexos sobre mim mesmo. Se eu for um cara poderoso, talvez eu consiga pisar nas pessoas sem receber esse retorno. Tá? Um retorno talvez tangível, porque de energia vai receber, tá? Mas é outro aspecto. Mas eu quero dizer que as pessoas do dia a dia, e às vezes são pessoas que se sentem injustiçadas, o mundo não me compreende, meu marido não me compreende, minha mulher não me compreende, ninguém me compreende. Olha para dentro de ti e vê as merdas que tu faz para os outros que vão ter reflexo em ti. Desculpa. Imagina. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa autenticidade exige um mergulho em si mesmo. Legal. Existe a seriedade de fazer uma escavação em ti mesmo para entender o que eu realmente sou, o que é meu isso, e o impacto que eu causo nas pessoas. Então, nesse livro, defendo a ideia de que o outro na nossa vida não é uma abstração. Porque as pessoas, a gente diz isso, né? Não importa a opinião dos outros. Não, já ouviu essa frase? 200 vezes, bastante, né? mas... Só que o outro é a tua mulher, é o teu marido. O outro sou eu aqui na mesa na frente de vocês. Vocês são o meu outro. As pessoas que estão nos assistindo aqui são os nossos outros. Verdade. E eu não tenho a mínima vontade de bater nessas pessoas. Então, eu acho que eu posso ser autêntico com as minhas virtudes, com os meus defeitos, com as minhas vulnerabilidades, meus valores, meus princípios. Eu preciso ter isso. Agora, eu preciso entender que a gente vivendo em sociedade, preciso ter respeito ao outro. Perfeito. E até mesmo o olhar para si mesmo, que é uma coisa muito legal, tá? A gente está falando muito rápido aqui, mas o olhar para si mesmo, muita gente diz, eu não quero ter influência de ninguém, não interessa o que os outros pensam de mim. Mas tem uma frase que eu gosto bastante, que até mesmo uma ilha, para se reconhecer como ilha, ela tem que entender que tem água na volta. E às vezes o olhar de você sobre mim me desperta coisas que eu nem sabia que eu tinha. Então a gente precisa estar aberto ao olhar do outro, entende? Para aprender com o olhar do outro, para crescer com o olhar do outro. Porque quando a gente fica só com o nosso próprio olhar, a gente fica muito pequeno. Verdade. Né? Então, estar aberto para olhar. Isso não quer dizer que tu seja um Maria vai com as outras, que vai ter que seguir tudo que te recomendam. Mas é muito legal. Eu sigo pessoas no Instagram e que eu tenho um pensamento frontalmente oposto. Mas são pessoas que eu gosto. E eu respeito onde elas chegaram, por onde chegaram. Mas elas pensam diferente de mim. E eu acho muito interessante quando eu leio alguma coisa e diz assim, eu não concordo com nada disso. E aí provocar uma outra reflexão que é, por que será que eu não concordo? Será que eu não estou olhando isso de um outro jeito? Tu entende que aí vem, eu acho que a sabedoria da gente de crescimento, que é entender que as pessoas pensam diferente. Muito. E que eu preciso crescer com esse diferente, crescer com a diversidade, crescer com o que se opõe às minhas verdades. Aí a gente tem realmente crescimento. Então, o processo de marca para autenticidade, eu defendo a ideia
Desculpa eu estar falando demais, mas Imagina. Não, tá. 3 grandes pilares. Te convidamos para isso, para aprender. 3 grandes pilares para a autenticidade. O primeiro mito derrubado é esse do seja você mesmo, tá? Porque eu acho que sem fazer autoconhecimento, esquece isso, porque é suicida. O segundo é o mito do exótico. Porque a gente tem a tendência a achar que uma pessoa de cabelo verde, cheio de piercings, tatuagem no rosto, uma coisa maluca qualquer, a gente olha assim, que pessoa autêntica, né? Não é, ela é só exótica. Perfeito. Ela até pode ser autêntica, mas só ter um visual exótico não tem autenticidade nenhuma, tá? Então, a minha defesa de autenticidade é que precisa de 3 pilares. Um primeiro pilar é uma imagem que te represente. Tu entende? Depende do meu projeto. Eu posso andar de terno e gravata todos os dias, se fizer sentido para mim, e posso andar de bermuda, um moletom todos os dias. Não tem certo ou errado, depende do meu projeto, depende do meu brand, do meu reconhecimento de marca. Então, imagem é uma. Segundo, são atitudes. Porque a gente está falando de uma vida de construção, tá? E tem pessoas que a gente às vezes olha que tem uma imagem impecável, você deve conhecer pessoas assim, e a gente conversa 10 minutos e a gente decepcionou Chega, né? completamente, porque tem alguma coisa que não combina ou que destrói a imagem. Então, atitudes coerentes com essa imagem genuína. Mas o terceiro pilar, para mim, assim, é o maravilhoso, é uma obra de vida. Legal. E aí, quando eu tenho uma obra de vida, com aquilo que eu faço, pode ser uma obra grandiosa, pode ser uma obra pequena, pode ser a minha família, ou pode ser a transformação do segmento. Posso ser o fundador de uma coisa grandiosa, né? Modifiquei o setor, depende de cada um essa obra. Mas quando eu tenho uma imagem genuína, atitudes coerentes e uma grande obra, eu me confundo com isso, entende? Então, a autenticidade para mim é quando criador e criação se confundem. E eu te dou uns exemplos. Se tu pegar Niemeyer é conhecido no mundo inteiro como um grande arquiteto, uma escola de arquitetura. Pode ser não gostar da obra do Niemeyer, mas é impossível olhar para Brasília, para a obra dele, e não reconhecer ali o gênio do jeito dele. Se tu pegar o Pelé com o futebol, que virou verbete, podem ter muitos reis do futebol, só tem um rei na nossa cabeça, que é o Pelé. Então, o Pelé é uma fábrica que parou de fabricar nos anos 70 e continuou ganhando dinheiro até o 23. Ganhando dinheiro de algo que ele construiu lá. Se tu pegar Sebastião Salgado na fotografia, também. Uma imagem, para mim, perfeita para o que ele faz, atitudes muito coerentes. Esse cara fez uma reconstrução de uma floresta em Minas Gerais, estado de Minas Gerais, que é maior que Portugal. E que ele faz só 30 anos. Legal. Tu entende coerência? E o que ele representa? Fotógrafo das causas sociais. Então, tu olha assim, criador... É impossível olhar... Eu tenho quase todas as obras de Sebastião Salgado. Tu olhar uma foto em preto e branco e não reconhecer ali Sebastião Salgado. Ele é diferente de todos os outros. Se tu pegar Ivo Pitangui, em cirurgia plástica, é o maior cirurgião plástico de todos os tempos. Dos 5 continentes. Essa é a obra do cara. Caraca. E aí, o nome se confunde. Então, às vezes, em palestra, eu mostro a lâmina com a foto e o nome. Ivo Pitangui. Pensa em outra coisa, qualquer outra profissão. Pensa em arquitetura, pensa em... A gente olha Ivo Pitangui, não, o meu cérebro, dá, né? A sinapse é cirurgia plástica, rei da cirurgia plástica. Tu entende? Essa é uma marca autêntica. Se confunde com a obra. Então, isso para mim é autenticidade, que é uma construção da vida. Não é uma construção que a gente faz em 6 meses. E eu acho que a grande praga é a ansiedade hoje. A ansiedade é uma doença do branding, que é eu quero rápido. Principalmente o pessoal do digital. Porque tem transformações muito rápidas e conseguem fazer coisas assim. Só que precisa ser sustentável. Precisa... Uma marca é feita para décadas. Um dos pilares do branding é tempo, né? Se tu me pergunta assim, por que não tem case de branding do ano passado? Porque não deu tempo. Por que vocês só falam de Apple? Por que vocês só falam da Amazon? Porque são grandes marcas construídas por décadas, entende? Na nossa cabeça. Só que se então, você não leva começar tempo. hoje, a sua não dura 10, Não vai né? durar 10. Mas tem que combater essa ansiedade de... Legal, né? Vou fazer uma campanha e vou ficar famoso em 1 ano. Eu brinco assim que é meio como aquele feijãozinho que as crianças fazem na escolinha, que é no algodão, plantar um feijãozinho. Lembro. Aquilo sai, o feijãozinho sai em 2, 3 dias, eu acho que sai um raminho de feijão, nasceu o feijão. Mas não vai ser um carvalho. Né? Um carvalho leva 7, 8 anos só enfiando raiz para dentro da terra para sair o primeiro broto. Então, mas depois um carvalho é centenário. Né? Uma oliveira vive 3.000 anos, uma oliveira. Então, eu acho que é esse espírito que a gente tem que ter, que ele pode dar resultados
imediatos, baixando o custo de aquisição e tal, mas pensar na perenidade, pensar na sustentabilidade. Porque algumas coisas que eu posso fazer muito rápido, que vão me dar sucesso rápido, vão me destruir o meu futuro. Então, é coerência. Quando eu falo de trazer rosto para a marca, né? E a gente tem marca aqui, a gente vive isso, a gente eventualmente está fazendo uma live, a gente realmente está gravando um vídeo que vai para o feed, que vai trazer ali uma comunicação para a nossa base. E com o tempo, essa marca vai sendo construída, essa associação entre a pessoa e a marca vai sendo construída. Tu empresta para ela e ela empresta a equity para ti. Legal. Collabs da mesma forma. Tu empresta um pedacinho do teu braço para alguém e essa pessoa empresta. O que tem que ter uma simbiose legal. Tu retroalimenta esse processo e vocês dois criam um valor maior que os dois sozinhos não teriam. Mas precisa ter conexão. Agora, e na hora que eu decido vender essa minha marca? Vai ter sido um problema eu ter associado a marca demais à minha pessoa? Eu acho que depende do caso, depende do produto, mas eu acho que a contribuição é muito maior do que a perda lá na ponta. Eu quero dizer o seguinte, se tu tiver estruturado uma coisa muito interessante, com causa, com propósito, uma coisa que realmente seja, um exemplo extremo assim, na Patagônia, não a Patagônia cerveja, mas a Patagônia roupas de outdoor, roupas de esportes, que ter apaixonados pelo mundo inteiro, cara. O fundador acabou de entregar, e esse para mim assim, é um exemplo extremo de propósito e posicionamento, entregou para um trust, e era algo avaliado, se não me engano, em 3 bilhões de dólares, 3 bilhões e 600, e ele não vendeu, por coerência. Ele entregou para um trust e para uma ONG administrar com uma seguinte cláusula, que ela jamais se afastasse do seu propósito inicial. Legal. Foi a única marca que fez campanha nos Estados Unidos, não compre o meu produto. Então, cara, Patagônia é um case assim, não sei se vocês conhecem esse case, mas eu não vi. Não. Eram páginas de jornal de TV dos Estados Unidos inteiro, com o produto mais caro do portfólio, que era uma jaqueta, jaqueta de aventura, e que diz assim, não compre o nosso produto. Se você já tem uma, não compre outro. Porque elas são feitas para durar a vida inteira, e a gente agride a natureza de tal forma para fazer isso, mesmo que a gente o texto mostra todo o esforço da companhia para minimizar os danos da construção daquela jaqueta. Então, eu recomendava que uma forma de minimizar mais ainda era não comprar outro. Tu imagina alguém chegar no conselho da empresa com esse anúncio e dizer assim, olha a nossa campanha, pessoal do marketing, assim, ótimo, não compra o nosso produto, o que aconteceria? E óbvio que as pessoas amaram cada vez mais a marca, assim, por respeito ao planeta. E não é marketing, é alma da empresa. É alma da empresa. E aí, por coerência, o dono já agora idoso, pega assim, não faz sentido eu vender e ganhar os bilhões, eu vou repassar isso para uma ONG que vai administrar, porque eu já ganhei dinheiro, consigo viver com o que eu tenho. Muito bom. Tu entende coerência de ponto a ponto? Sim. Então, tu sai de cena, porque ele é um cara que criou, mas a alma, o espírito, o significado, cara, existe uma comunidade apaixonada que vai manter a marca. Eu queria te fazer uma pergunta na contramão da dele, no caso, se a gente quiser intencionar mesmo, assim, esse branding pessoal, também trazendo as marcas, os negócios. Acabou que a gente não falou de branding pessoal exatamente, né? A gente vinculou ali a questão de um rosto para a marca, mas não falamos de branding pessoal. Então, ainda nessa linha do rosto da marca em si, né? Ou das marcas e das empresas. Como que a gente pode fazer isso com mais intencionalidade, fazer da maneira certa? Porque eu vejo uma das dores, assim, né, nossa e de outros empreendedores também, a gente enxerga esse movimento de outros donos de marcas próprias, dando ali mesmo, né, a sua cara a tapa, mas quando você não tem ainda uma equipe tão grande para te ajudar a fazer isso, parece que a gente está sempre apagando um incêndio, sempre a reunião é mais importante, ou quando a gente entende a importância, mas eu não sei fazer, como que eu me posiciono? O que é importante nessa construção? Eu acho que ela não é quantitativa, ela é qualitativa. Qualitativa, legal. Então, acho que não importa tanto quantas vezes, mas eu acho que importa que as vezes que sejam feitas sejam muito bem feitas. E tu usou uma palavra que é extremamente estratégica no brand, que é intencionalidade. Legal. Se, na verdade, todos nós somos marcas pessoais,
E todos nós evocamos alguma palavra na cabeça das pessoas, tá? Como as pessoas nos percebem de alguma forma e nos discriminam de alguma forma. E nessa hora tem alguém falando da gente e está usando esse adjetivo, exatamente com as marcas. A diferença da maioria das pessoas é que as pessoas não são intencionais. Então, tu pode estar tendo um desgaste muito grande no mercado por uma imagem que não te representa, pelos teus sinais, porque eles não são intencionais, entende? Então, eu explico isso no branding, que se a gente pensar em Mercedes-Benz, por exemplo, que é uma marca icônica, ela faz mais de 100 anos que tudo que ela faz remete para luxo, para status, tá? Para requinte, para sofisticação. Tá? Então, o que as pessoas compram é isso. Se tu pensar em Volvo remete para segurança. Então, um posicionamento é isso. Eu abro mão a Volvo de falar de estilo, de design, de velocidade, de luxo, porque custa 600 mil uma caminhonete, e só falo de segurança. E Mercedes só fala intencionalmente, representa isso. Então, essa intencionalidade é muito interessante, que se eu for agora num site, se a gente abrisse o site aqui da Mercedes, certamente a gente não espera uma liquidação. Né? Não espera, né? Por quê? Porque existe uma intencionalidade e existe na nossa cabeça uma previsibilidade, fruto da intencionalidade, que marcas de luxo não dão desconto. Legal. Não é para dar desconto porque vende valor. Agora, se eu for no site do Atacadão... Toda hora, tem lista, né? Eu quero estar lá... Tu entende a previsibilidade? Então, com as nossas marcas pessoais, a gente, muitas vezes, as pessoas são imprevisíveis, porque as pessoas não querem ser previsíveis, tá? Parece que ser previsível é uma coisa meio chata, meio morna. Mas o que eu espero de uma pessoa de qualidade, que se propõe a ter qualidade? É essa previsibilidade. Legal. Eu vou te buscar por isso. Entende? Então, essa é uma construção intencional do branding, que deveria ter com presidentes de empresa, com executivos, a gente como profissionais liberais, como empresários, porque as pessoas vão olhar para essa nossa previsibilidade e vão entender que a gente está transferindo isso para a empresa, está transferindo para os produtos. Bom, se a Carol e o Dom são pessoas muito sérias que eu quero dizer, não chatas, sérias, estou falando de profundas e sérias, eu vou esperar que o produto de vocês tenha isso. Tu entende que essa previsibilidade são os sinais que a gente vai dando, que a gente deveria dar nas nossas marcas pessoais, porque eles vão impregnar os nossos negócios, vão transferir equity. Muito bom. Legal. E é sobre isso que fala aquele livro ali? O primeiro, Personal Branding, fala só disso e fala da ideia de nos entendermos como empreendimentos com marca e fazer disso o nosso caminho, né, em direção à realização, à prosperidade. Isso até ficou uma coisa na minha cabeça. Na verdade, assim, se eu sou a cara da minha marca, isso também é meu brand pessoal, não é? Claro que sim. Também. Por quê? Porque a tua marca pode ser uma extensão de ti. De mim. Tu entende? Então, de certa forma, se tu tem um produto caro, um produto barato, um produto de qualidade ou sem qualidade, é um pedacinho de ti que tu empresta para ela. Muito e bom. ela para ti. Legal. Faltou a gente falar desse livro aqui. Esse Paixão. Cara, esse é um filho querido, foi meu segundo livro. E eu falo de comportamento aí, cara. E eu falo de propósitos. E eu falo de paradoxos da sociedade. Mas quando eu escrevi o livro, eu estou falando de significado como propósito. Legal. E a minha defesa é que os produtos vão ficar cada vez mais comoditizados. E a gente vai olhar para todos vão ser bons, porque eles todos estão subindo muito por conta da tecnologia. E a única diferença que vai fazer é o que eles significam para mim. Entre duas coisas aparentemente iguais, e muitas vezes com entregas muito semelhantes, que a gente, como consumidor, não tem como fazer tecnicamente, dizer esse é melhor, aquele pior. Agora, o significado cria uma distância enorme dos outros. Legal. E aí eu posso escalar preço, criar um valor premium, criar um overprice da média de mercado com base no significado. Então, é disso que é esse livro tá. Perfeito. Espero que vocês gostem aí, tá? Com certeza. E onde que o pessoal pode encontrar Amazon. esses livros? Amazon. Os três na Amazon é o mais fácil. Tem várias livrarias, mas o mais fácil que eu indico é a Amazon. Legal. Bom, acho que para a gente ir caminhando para o final, quais dicas práticas assim você poderia compartilhar para que eles pudessem melhorar, né, o branding e talvez ser mais intencionais no branding, tanto pessoal quanto dos seus negócios?
Eu diria o seguinte, que nos negócios, eu acho que é muito importante começar a pensar além dos produtos e serviços e pensar nessa representação. Estou falando assim para pequenos empresários, né? O que representa isso para mim, né? Esse produto para os meus consumidores? O que eu quero que ele signifique? Porque pelo menos vai ser assim, para quem não tem nada, tá? Um guia para encaminhar as coisas naquela direção. O grande problema de pequenas empresas, tem grande empresa também, mas a maioria das pequenas empresas a gente não sabe o caminho certo do posicionamento, então a gente fica tentando muitas coisas. Verdade. Isso faz tu consumir dinheiro, tempo, energia, às vezes levar as pessoas à exaustão. A gente acha que é para cá e a gente entra numa reunião, um acha que é para lá, outro acha que é para cá. Discussão de cores, discussão de lettering, discussão de copy, discussão... Quando tu tem um posicionamento, é uma espécie de alinhamento de todo mundo na mesma direção. Direcionamento para todas as decisões. A gente não né? precisa entrar na reunião para discutir quem vai vencer a reunião, porque às vezes a gente quer vencer os outros na reunião, né? Eu vou impor a minha ideia e tal, porque não tem um posicionamento. Quando tem um posicionamento, a coisa fica assim, clareza, tá? Então, eu diria que o principal para um empreendedor é buscar esse posicionamento, buscar um bom profissional que ajude a encontrar esse posicionamento, se ele não encontrar sozinho, mas essa direção que vai ser um guia técnico. E acho que é para as pessoas, né, que querem se expor mais, ou querem representar os seus negócios, ou querem administrar sua própria marca, saber mais sobre isso e principalmente sobre autoconhecimento. Olha que eu bom. tenho assim, um curso para fazer isso, mas eu falo com muitos dos meus mentorados, que são alunos do curso, o quanto isso, eu diria assim, olha, estatisticamente, para milhares de alunos, uma imensa maioria não se conhece. E aí fica tentativa e erro, porque sair de um ponto A para um ponto B sem saber qual é o ponto A, eu quero saber quem eu sou hoje, me ajuda a entender para onde eu posso ir, entender minhas vulnerabilidades, entender minhas potências, né? Entender meus ativos, meus passivos, é o que me dá clareza para enxergar posicionamento lá. E posicionamento é o principal problema das pessoas. As pessoas querem representar muitas coisas e não representam absolutamente nada. E aí vem o nosso conceito, representar alguma coisa para alguém. Então, essa é uma descoberta de autoconhecimento. Então, mergulhe em autoconhecimento, busque ajuda, busque profissionais, leia sobre o assunto, porque eu acho que é uma coisa da vida que a gente vai descobrindo. Os propósitos, eles mudam, né? O propósito, talvez, se vocês estivessem há 5 anos atrás, é diferente de hoje. Total. E aí a gente tem O interessante clareza, é que tu vai evoluindo, tu aprendeu com as experiências, tu ficou mais maduro, tu ficou diferente. Isso vai evoluindo. E aí vou contar uma coisa que só eu posso dizer para vocês. Quando a gente chega lá pelos 60 anos, a gente vê que desde a infância a gente fazia exatamente a mesma coisa. Que louco. Em diferentes funções, diferentes posições, sendo empregado, sendo empreendedor, escritor, mas de certa forma existia uma espinha dorsal desde então. Mas é muito legal saber dessa evolução e revisitar isso o tempo todo. Então, o autoconhecimento, para mim, assim, é crítico. Legal. É o ponto-chave. A gente tem uma pergunta final aqui do Made in cabeluda, Brasil. Sempre assim, aquela sempre deixa o entrevistado assim, tomar um olho d'água. Mas essa, assim, ela é mais pessoal e a gente sempre tenta trazer para servir de referência mesmo, né? Alguma coisa que possa ser copiado, replicado, enfim. O lema do Made in Brasil é trazer a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns. Que né? legal, bacana. E aí eu queria saber o que você acredita que o Arthur tem ou fez de diferente para conseguir construir um resultado acima da média, considerando que existem milhares de profissionais na tua área, né, fazendo coisa, né, tentando fazer o que você está fazendo, tentando chegar e construir o que você construiu, só que a grande maioria não chega. O que você acredita que você fez de diferente? Eu acho que eu sou um inconformado e vou morrer um eterno inconformado, inconformado comigo mesmo, com as minhas incompetências, com o meu não crescimento. Mas a cada camada que tu vai conseguindo, tu vai enxergando outras coisas. É como se a gente fosse subir num edifício e a cada andar tu olha e tu encontra coisas que tu não via antes, né? Então, eu acho que esse inconformismo sempre me moveu. Eu nasci de uma família muito pobre, muito pobre mesmo. Meu pai é estivador do porto. Eu fui jornaleiro aos 12 anos.
E foi quando eu comecei a trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar aos 12 anos, eu tenho 48 anos trabalhando. E continuo inconformado em busca, eu acho que é dessa própria, do encontro consigo mesmo, né? Legal. De realização. Então, eu escrevi um e-book há pouco tempo que se chama Não Se Conforme. E foi coincidente a tua pergunta, que é uma ideia, cara, que a gente às vezes se conforma com o ruim, tá? Porque as pessoas dizem, a gente se conforma com o bom, é gostoso, né? A gente se acomoda. Mas a gente se acomoda com o ruim também. Né? A gente se acomoda com relações tóxicas. E a gente vê gente presa 10 anos, 15 anos, assim. Por que tu não separa? Porque, não... tá trabalhando numa empresa ruim, que não vai dar certo. Tá operando uma profissão, muitas vezes, cara, que a gente fez uma escolha muito jovem. E depois, no meio do caminho, a gente diz assim, cara, eu não sou apaixonado por isso. Tá, mas dá dinheiro. E vai ficando. Então, acho que é esse inconformismo visceral com a vida, de crescer, de se encontrar, que a gente deveria cultivar. E a gente se conforma, inclusive, com uma coisa que eu tenho escrito muito sobre isso, que é sobre o sucesso. Porque hoje a gente cristalizou na cabeça que o sucesso é quanto de dinheiro tu tem na conta bancária. E que realização é esse sucesso. E realização você pode ser completamente diferente para nós três, para todos nós que estão nos assistindo, entende? Verdade. Então, acho que é não se conformar com o padrão, não se conformar com a norma da sociedade, porque às vezes a norma está errada. Eu não quero seguir os 6 passos do bilionário, porque o bilionário pode ser um bilionário escroto. Tu entende? Eu quero a minha realização, o meu encontro com a vida, em última instância, assim, me sentir vivo enquanto eu estou vivo. Então, acho que é esse não conformismo até o último dia, o dia da morte. Eu acho que é isso que eu gostaria de deixar essa mensagem. Genial, Arthur. Assim, incrível, inspirador. Uma aula aqui para nós, para todo mundo que ouviu. E pedir para você deixar suas redes, para as pessoas te acompanharem. Perfeito. Você também produz muito conteúdo, né? Vocês me encontram no Instagram, que é arthur.bender, esse é o meu perfil. E eu tenho, não falei para vocês, mas o YouTube para mim... que legal. Eu tenho 2 episódios por semana, toda terça e toda quinta ao meio-dia. E a gente tem, acho que uns 130, 140 episódios já. Que de legal. 10 minutos. Tá. Então, assim, a minha rebeldia contra o Instagram foi para o YouTube. Porque a gente, muitas vezes, tu precisa fazer reels de 1 minuto. E eles querem aprofundar o assunto e não conseguem, né? Então, no total. YouTube... Eu consigo ter episódios de 10 minutos que eles vão para a TV, para Claro TV também, para Claro TV, canal Marketing. Legal. Então, no YouTube encontra com Arthur Bender também. LinkedIn me encontra no Arthur Bender. E eu estou agora abrindo o Spotify. Então, Muito todo o bom. meu material do YouTube está indo para o Spotify, porque muita gente gosta de ouvir, ouvir né? no carro e tal, né? Então, a gente tá indo todo para o Spotify também. Muito bom. Eu também tenho essa dificuldade, assim. Às vezes eu falo, nossa, como é que eu tenho que explicar isso em 1 minuto, gente? Eu não me encontro. É um não me exercício, encontro. assim. E às vezes fica pensando assim, é óbvio que no topo de funil a gente precisa ser leve, raso, né? Mas às vezes assim, não dá. É raso demais, eu prefiro não falar. Não falar sobre isso. E o YouTube, eu acho que é a nossa casa aqui também, né? À toa que podcast, a gente vai 1 hora conversando. E as pessoas adoram, aqui, né? Adoram escutar 1 hora inteira, fazer comida escutando, ir para academia, ir caminhar escutando. Então... É verdade. Mas muito obrigada. Pessoal de casa, tenho certeza que vocês curtiram demais. Peço uma ajuda para vocês compartilharem esse vídeo, ajudar a chegar assim, olha que rico foi esse conteúdo. Compartilhe para chegar em mais e mais pessoas e volta, assiste de novo com papel e caneta na mão. Que legal. E muito obrigada, Arthur Bender no Made in Brasil. Valeu, muito obrigado. Obrigada.